Olá, seja bem-vindo, você que se inscreveu na nossa lista para estar recebendo... Olá, você que se inscreveu na nossa lista para assistir a nossa videoaula O Poder da Transmissão, eu gostaria primeiramente de agradecer a sua presença, agradecer, o prestígio do seu momento de parar para assistir esse vídeo que pode ser, que vai ser, na verdade, de muita valia na sua vida. Se você gosta de trabalhar com vendas, se você gosta de cativar pessoas, de manter contato próspero com as pessoas, você vai adorar trabalhar com as listas de transmissão. Então a videoaula de hoje, chamada Poder da Transmissão, nós vamos começar falando Então, começando a nossa videoaula O Poder da Transmissão, a gente vai começar falando do que a transmissão é. Então, ela vai de uma conversa informal a uma conversa formal. Então, toda vez que nós enviamos uma transmissão para alguém, que nós já estamos na lista de contatos do nosso cliente, que nós já estabelecemos um primeiro contato e ela mantém um diálogo com a gente, então nós podemos utilizar desde a conversa então, nós podemos utilizar desde a conversa informal até a conversa formal de acordo com os valores e a maneira como o serviço se apresenta ao seu cliente. Então, pensando na conversa formal, eu gostaria de Então, pensando na conversa formal ou informal, eu gostaria que você pensasse sobre como o seu produto ou seus produtos e serviços são apresentados no mercado hoje. Eles são apresentados da mesma forma com que você vê os outros produtos sendo apresentados ou você faz algo diferencial para que o seu cliente tome ciência do seu produto ou do seu serviço? O que você faz de diferente para que você fique na lembrança do seu cliente? As pessoas costumam comprar soluções, Elas não costumam apenas comprar. As pessoas, quando buscam um bom produto, elas buscam sempre solucionar um problema, Elas querem algo que seja eficiente e algo que ela possa depois utilizar novamente, ser amparada por essa solução novamente. Isso serve para qualquer coisa. Vamos pensar, por exemplo, numa linha de shampoo. Você compra um shampoo de cabelo seco para quê? Para cabelo oleoso? Não. Você sempre vai buscar algo que vai solucionar um problema ou vai fazer algo que seja benéfico para você. Então, pensando sempre que o seu serviço deve solucionar problemas. E conheça profundamente o que você pretende vender. Impossível você vender algo que você não conheça, que você não compartilhe. Como que eu vou vender uma determinada marca de shampoo que eu não utilizo, que a minha família não utiliza, que eu não conheço os benefícios, que eu não conheço a fórmula? Isso serve para qualquer coisa. Se eu for falar de brigadeiro, por exemplo, eu preciso conhecer. Eu sei que meu brigadeiro ele é feito com morango, ele é utilizado açúcar mascavo para dar um sabor diferenciado. Então, conhecer o produto que você vende faz toda a diferença no ato da venda. Então, quando você for falar de algo no WhatsApp, for falar na sua transmissão, sobre o seu produto, você deve ser um bom conhecedor e não oferecer o seu produto, e sim mostrar qual é a solução que o seu produto pode oferecer para as pessoas. O seu produto faz o que diferencial? O seu serviço faz o que de diferencial na vida das pessoas? Então, se você pensar nesses três tópicos, como o seu produto e serviço são apresentados no mercado, como solucionar os problemas do meu cliente e conhecer o meu cliente para levar eles a novas soluções, é o ponto-chave de como eu devo estabelecer a minha conversa dentro de uma lista de transmissão. Então, chegar conversando, chegar falando do produto, chegando o tempo todo falando sobre o produto, você não vai
ter uma você não vai conseguir ser eficiente na sua venda, mas se você focar nas dores do cliente, descobrir o que o seu produto pode fazer por ele, descobrir que o seu cliente, né, entrar numa sintonia com o seu cliente, isso faz toda a diferença no momento da venda. Então, a lista de transmissões, a lista de transmissão, ela é pessoal, né? Então, quando você manda uma transmissão, quando você quando você manda uma transmissão, você está, mesmo que mandando para 256 pessoas, você está falando com uma pessoa só. Então, sempre que você for enviar uma transmissão, você precisa pensar em alguns fatores, em algumas coisas que vão fazer a diferença. Por exemplo, primeira questão, você precisa ter tempo para se organizar. Não adianta enviar uma transmissão no momento que você vai sair de casa e não vai ter mais tempo de responder essa lista. Você vai deixar os clientes esperando, você vai deixar conversas começadas de lado. Isso não faz bem para o seu negócio, tá? De nenhum serviço, nenhum produto. Quando você é um consultor de qualidade, você não pode deixar os primeiros clientes esperando, né? Então, ter pelo menos ali 40 minutos, uma hora para responder essas pessoas com quem você interagiu. Deve reconhecer a diferença da urgência e das prioridades, né? Então, o que é urgente eu falar para o meu cliente? Quais são as prioridades, o passo a passo que eu tenho que fazer com que meu cliente conheça o meu produto? Eu tenho que apresentar alguns problemas primeiro, eu tenho que apresentar algumas soluções primeiro. Como vai ser a minha apresentação mediante a isso? Então, preciso de organização e sempre fazer as prioridades. Qual que é a sua prioridade? É mandar uma transmissão por dia? Então, haja prioritariamente mandar essa transmissão, sabendo que você tem que ter tempo para responder essas questões. Não faça nada na urgência, na loucura. Vou mandar agora, amanhã eu vou ver o que eu consigo colher desse meu trabalho. Com certeza seus frutos serão muito inferiores do que se você tivesse mais tempo e mais organização. Estar sempre disponível quando você enviar a sua transmissão, né? Então, quando você acabou de enviar a sua transmissão, você tem que estar ali disponível para que possa estabelecer diálogo. Muitas vezes, eu tenho vezes que chega a ter 10 pessoas conversando comigo, então eu sempre peço um momentinho, olha, só um momentinho, eu já volto e vou atendendo pessoa após pessoa, porque você sempre tem que ser atencioso. Então, espera um segundinho, eu já volto, você tem um minutinho. Eu sempre deixo uma mensagem agradável, sempre deixo uma mensagem de carinho, quando eu preciso ter mais tempo para conversar com todas as pessoas. Então, sempre manter uma relação, interação de respeito, atenção e inteligência. Você não pode ser chato, você não pode falar assuntos aleatórios só para iniciar uma conversa. Então, mesmo que você não vá direto ao ponto, é sobre o ponto que você deve tratar naquele conteúdo que você está enviando. Então, sendo verdadeiro e íntegro, você vai ter uma transmissão proveitosa com pessoas que vão amar e pessoas que vão amar e deixar você entrar no coração delas diariamente, o tempo todo. Então, sendo atencioso, nós devemos saber lidar com as objeções. E seja verdadeiro em suas transmissões, porque dessa forma a confiança se constrói junto à cumplicidade. Então, quanto mais a pessoa confia em você, mais vocês são cúmplices de algo que pode se tornar um vínculo ainda maior, né? Um contato ainda maior. Isso é de muita importância. Manter uma relação de respeito, atenção e sagacidade envolve também perguntas difíceis, situações, problemas na qual você fica pensando, e agora? O que eu respondo? Então sempre contorne uma situação difícil que
uma interação de respeito, né, de atenção, de sagacidade, sempre pode acontecer algum problema, algum imprevisto, alguma pessoa que não gostou determinada, não compreendeu determinada mensagem, achou que você poderia estar fazendo alguma outra coisa que não é realmente o que seu produto deseja. Então sempre contorne uma situação difícil com uma pergunta para que o próprio cliente chegue à sua conclusão. Então, se a pessoa está descontente, não gostou, então pergunte o porquê ela está descontente, pergunte o que você pode fazer para melhorar o dia dessa pessoa, o que você pode fazer para que essa pessoa se sinta melhor em relação ao fato. Então, nunca discuta com seus clientes, essa sua relação precisa ser saudável. E dessa forma, o consultor de verdade não vende um produto, ele ajuda o cliente a comprar o produto certo. Então, se eu estou com um problema, se eu busco uma solução, o bom consultor ele não vai me apresentar um produto, ele vai me apresentar as soluções possíveis. E isso faz toda a diferença no momento da compra. Uma coisa que a gente tem que aprender a lidar o tempo todo é saber lidar com as nossas objeções. O que são objeções? São negativas, são o que são os momentos quando a pessoa não quer saber do seu produto ou tem algum problema com o seu produto ou serviço ou está com alguma dúvida muito grande sobre o seu produto ou serviço. Então, o que a gente deve fazer? O não você já tem. Não se preocupar com isso e sim tentar resolver o problema das pessoas da melhor forma, sendo gentil, sendo amável. E se a situação se tornar uma situação problema, como eu já disse anteriormente, contorne-a com perguntas que levem a pessoa a encontrar sua própria resposta. O poder da transmissão não termina por aí, né? Quando a gente fala em transmissão, a gente tem que pensar na seguinte coisa, a gente tem que pensar no seguinte item, na segmentação. Então, o que seria a segmentação? Segmentação é quando eu posso dividir a minha lista por gênero, masculino, feminino, né, por idade, criança, jovem, adulto, ou por localidade, né, em que cidade se encontra cada contato. Isso ajuda muito, principalmente na sua logística, na maneira que você pode entregar o seu serviço ou produto, a maneira que você vai se expressar com as pessoas certas e não agir de maneira genérica. Como eu disse, agir de maneira genérica está totalmente fora de cogitação, porque as pessoas vão saber que você está sendo artificial, você não está falando diretamente com ela, você está tentando vender algo e às vezes esse tentando vender algo pode soar, né? Dar uma má impressão. Por fim, você deve sempre entregar um conteúdo que é. Por fim, você deve entregar um conteúdo que agregue valor. Não importa o que você faça, a maneira mais eficiente de você ter uma carteira de clientes, a sua transmissão se tornar efetiva, você conseguir crescer profissionalmente, é agregando mais valor do que realmente o seu produto ou seu serviço tem. Um exemplo eu fui levar meu carro no mecânico recentemente para trocar uma correia dentada. Comprei um carro usado, esse é o procedimento padrão toda vez que você compra um carro. E o mecânico fez todo o serviço, maravilhoso, viajei com o carro, inclusive, o carro ficou fantástico, não tenho que reclamar. Mas eu percebi que eu tinha uma luz nesse carro queimado, acabei esquecendo, né, de arrumar essa lâmpada, e depois que o carro voltou do mecânico, ele continuou, né, do autoelétrico, que também era em conjunto ali, voltou com a lâmpada queimada. Eu não estou de maneira alguma criticando o serviço do que ele fez, porque o que eu pedi, ele realizou com presteza e vou continuar frequentando ele. Mas o algo mais seria aquilo que o cliente não espera. Se eu tivesse saído, por exemplo, com essa lâmpada consertada que ia custar R$1 para ele, com certeza eu teria muito mais satisfação de chamar outras pessoas para frequentar o estabelecimento dele. Então isso serve para tudo. Se você conseguir entregar um pouco mais, o simples, mas que seja agradável para o seu cliente, você conquista o coração do seu cliente de uma maneira muito mais efetiva. Então, conteúdo que agrega valor, que tipo de conteúdo é? Oferecer soluções
sempre é bem vista. E oferecer satisfação é realizar sonhos. Se você tem um produto ou um serviço que está em sintonia com a realização de sonhos, de com a eliminação de problemas do seu cliente, então saiba que você está trabalhando na linha certa e que você tem muito a crescer. Acompanhe as nossas aulas e tem muito a crescer. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa aula de antemão. Espero que você tenha se cadastrado na nossa lista. Espero que você. Eu quero agradecer a presença de Eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram dessa videoaula, principalmente você que está me assistindo agora, e espero que você deixe uma pergunta sagaz, que você faça um comentário sobre essa aula, e se você teve um insight, teve alguma ideia que a gente pode estar melhorando, oferecendo uma solução a mais nessa aula sobre como fazer as suas transmissões, deixe seu comentário no vídeo aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta a nossa fanpage e é um prazer estar junto com vocês. LPJ Cursos, Linguagens, Pensamentos e Jornadas.